Câncer de próstata. O segundo mais comum entre os homens no Brasil. A chance de um homem que vive muitos anos ter esse tipo de câncer é altíssima e até a cor da pele influencia. Quer saber se você pode evitar? Então fica ligado, eu sou a Gabriela Lisboa e esse é o My News Explica Saúde. Antes de falar do câncer, vamos falar da próstata. É uma glândula pequena que tem o formato parecido com o de uma maçã e fica na parte baixa do abdômen, sabe? Embaixo da bexiga. Ela produz uma parte do sêmen, não os espermatozoides. A outra parte, como é que eu vou dizer? É aquele fluido que protege os espermatozoides, sabe? Pois é, a próstata faz isso. Eu sei que parece óbvio, mas só para deixar claro, só os homens têm. Ok, todo mundo sabe o que é próstata? Então vamos falar do câncer. A estimativa do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, é que neste ano de 2020, 65.840 homens sejam diagnosticados com a doença. Isso representa 29% do total de casos de câncer em homens. Quem vai me ajudar a entender melhor esse problema é o Dr. Fernando Maluf. Ele é fundador do Instituto Vencer o Câncer e é membro gestor do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein e diretor médico associado do Centro Oncológico da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Primeiro ponto. Se você, homem, chegar a uma idade mais avançada, você provavelmente vai ter câncer de próstata. Ele acomete um homem a cada 6 brasileiros durante a vida. Provavelmente esse número é muito maior do que isso. Se a gente, por exemplo, biopsiasse a próstata de homens de 80 anos ou mais, pelo menos de 50% a 70% teriam a doença. Existem teorias até que falam que virtualmente todos os homens, se envelhecessem até idades mais avançadas, teriam a doença. Ponto importante é que é uma doença que, para a maioria dos homens, é uma doença que não causa grande perigo, grande ameaça. Mas a gente só consegue saber, de fato, quando a gente faz o diagnóstico de certeza, entendendo todas as características da doença. Isso significa que homens mais novos estão protegidos do problema? Não. É raro que homens com menos de 45 ou 50 anos tenham câncer de próstata, mas raro não é impossível. Pode acontecer. E sabe uma coisa que influencia? Histórico familiar. Se o seu pai ou o seu avô tiveram, a chance de você ter é maior. Outra coisa que influencia: cor da pele. Esse tipo de câncer é mais comum em homens negros. Na verdade, os negros têm mais chance e o tumor mais agressivo do que os de raça branca, porque eles têm uma alteração chamada polimorfismo, que é mais frequente e que leva a tumores mais indiferenciados ou agressivos. Ah, então eu sou branco e não preciso me preocupar. Nada disso. Brancos, amarelos, indígenas, todos podem ter câncer de próstata, mas os negros têm mais. E o que causa câncer de próstata além da idade? Existem alguns fatores que podem fazer com que a doença se manifeste até nos jovens. Dá uma olhada. Uma outra parte importante e que é uma causa de câncer de próstata numa minoria dos pacientes são mutações genéticas, ou seja, o indivíduo que nasce com um gene defeituoso. Geralmente aqueles genes que normalmente protegem o corpo de alguma célula que, porventura, comece a caminhar para um lado errado. Essas células, quando acontecem isso, né, essas células guardiãs do corpo, elas induzem essas células ruins à morte ou ao aprisionamento. E quando você tem a mutação de alguns desses genes que guardam o corpo, guardam o equilíbrio e a harmonia, você desenvolve outros tumores, como, por exemplo, o câncer de próstata ou câncer de mama. Uma outra causa da doença é a obesidade, relacionado também com a dieta e com a falta de exercício. Então esses são os maiores fatores de risco: a idade avançada, o histórico familiar, a parte genética, a raça negra, a dieta, a falta de atividade física ou sedentarismo e a obesidade. Aí você pensa, mas são causas que fogem do meu controle, não tem como eu prevenir, não tenho o que fazer. Aí eu te digo, meu bem, sempre tem o que fazer. Presta atenção. A raça, a pessoa é de raça branca, negra, amarela, isso é a raça da pessoa. A idade é a idade.
mas tem fatores relacionados ao estilo de vida que podem sim diminuir muito a chance de alguém ter a doença. Por exemplo, controle do peso, uma dieta pobre em açúcar, pobre em gordura animal, rica em verduras, em frutas, em legumes, em carne magra. Exercício físico. E tem os exames preventivos. Gente, câncer de próstata é como qualquer outro câncer. Quanto antes você descobrir, maiores as chances de cura, mais eficaz vai ser o tratamento. E ó, não me venha com essa de ai, não, exame de toque eu não faço. Queridão, supera. É muito rápido. 10 segundinhos e acabou. Não dá nem tempo de ameaçar a sua santa masculinidade. Ai, ai. E mais uma informação importante que vai te convencer a fazer o exame. De cada 10 casos de câncer de próstata, em 2 a suspeita começa com o exame de toque, porque a alteração não aparece em outros tipos de exames. Essa parte é importante. E por que é importante? Porque os exames preventivos, eles têm a missão de detectar lesões pré-malignas ou malignas precoces em quem não tem nenhum sintoma da doença. Esses exames são 2 exames. O exame do PSA, que é um exame de sangue, e o exame do toque retal, que é um exame muito simples e demora por volta de 7 a 10 segundos. Esses exames são feitos a partir dos 50 anos de idade, anualmente, ou em homens de raça negra com histórico familiar a partir dos 40 a 45. E eles, na verdade, não dão o diagnóstico, eles levantam uma suspeita, que é só confirmada através de uma biópsia. As pessoas perguntam, precisa fazer o toque retal? Sim, porque tem tumores que o PSA está no nível normal, mas que o toque retal mostra um nódulo, né, alguma lesão suspeita e que leva à biópsia. Então, os 2 exames, tanto o toque retal quanto o exame do sangue e do PSA, são importantes porque eles são complementares. Tá, mas aí você fez os exames, descobriu que está com câncer de próstata. E agora, qual é o tratamento? O tratamento melhorou muito. O primeiro tratamento para a doença localizada muitas vezes é não fazer nada, é observação. A gente tem de cada 10 pacientes com doença localizada, 3 a 4 que não precisa fazer nada, durante muitos anos ou até durante a vida. Mas a gente só consegue saber quem são esses pacientes através da detecção pelo toque retal, PSA e que leva à biópsia. Então esses pacientes são seguidos e caso eles venham precisar de tratamento por uma progressão da doença, as chances de cura são tão altas quanto eram no primeiro momento do diagnóstico, evitando qualquer tipo de tratamento ou efeito colateral, postergando isso por 5, 10 ou 15 anos. Para aqueles homens com doença localizada que precisam de tratamento, o tratamento é cirúrgico, chamado prostatectomia radical, onde remove-se a próstata, as vesículas seminais são 2 bolsinhas que guardam o sêmen e os gânglios ao redor. É um tratamento curativo para mais de 80% a 90% dos homens. Essa doença é muito precoce para 95% dos homens. Ele pode levar a incontinência urinária em mais ou menos 10% a 12% e impotência que varia de 20% a 60%. Por que varia tanto? Porque muitos homens já estão impotentes. Muitos homens têm outras doenças, têm idades diferentes. Um homem de 50 anos tem uma potência sexual diferente de alguém de 75 anos. Então esse é um tratamento. O outro tratamento que pode ser feito e que é tão bom quanto é a radioterapia. Ela melhorou muito ao longo dos últimos anos, ela é mais focada, ela hoje causa muito poucos danos colaterais ao reto que está atrás da próstata e a bexiga que está na frente, e as doses oferecidas hoje com as novas tecnologias são doses muito maiores do que no passado. A radioterapia também é uma opção, mas existem novas tecnologias que estão sendo muito usadas. Uma nova tecnologia também tem sido muito usada, por exemplo, no Hospital Albert Einstein, chamado HIFU. Esse é um ultrassom que é feito pela via do reto, e ele localiza onde está o tumor. São casos bem selecionados que o tumor é só de um lado da próstata, não em toda a próstata, e ele mata o tumor por superaquecimento. Então essa é uma outra tecnologia que vem ganhando corpo nos últimos anos. Bom, para a doença que se apresenta muito avançada ao diagnóstico, ou que a doença volta depois do tratamento local, os tratamentos são medicamentosos. Quais são eles? O primeiro tratamento é a diminuição da testosterona, que é o alimento principal dos tumores prostáticos. Mas a gente evoluiu muito nisso. Então, além desse tratamento que baixa a testosterona, tem hoje novos hormônios que, combinados com esse tratamento,
são mais interessantes do que só abaixar a testosterona isoladamente. Nós temos também o desenvolvimento de remédios radioativos, que feitos pela veia, eles localizam o tumor ósseo, ou seja, porque esse tumor gosta de ir para o osso, ou em outras partes, que é uma droga chamada lutécio PSMA, e mata o tumor por uma dose letal de radiação. Nós temos novas drogas quimioterápicas, nós temos em poucos casos imunoterapia, em alguns outros casos nós temos drogas que a gente chama de alvo dirigida, que atacam o tumor por mecanismos pelo qual o tumor se desenvolve. Ponto importante para as pessoas é que na doença avançada, o menu de opções aumentou de modo gigantesco nos últimos anos. E talvez de todos os tumores, esse é um dos tumores que mais apareceram drogas interessantes e drogas aprovadas. A ideia, outra vez, é capitalizar não só no que é melhor e mais eficaz, mas no que é menos também tóxico. Então melhoramos muito, e o horizonte para pacientes com a doença, desde localizada a avançada, hoje é um horizonte muito diferente do que era no passado. Bom saber que a medicina está avançando e descobrindo novos tratamentos, né? Bom também que você vai dar um like, vai se inscrever no canal. Combinado? A gente se encontra de novo na semana que vem. Até lá!